Estamos chegando com a edição do Esporte Mais para falar de Campeonato Brasileiro, de expectativa para Libertadores. Tem esporte nas cidades, tem campeão em Magé, é campeão no futebol e campeã brilhando internacionalmente, levando o nome de Magé. Vamos falar também sobre o esporte em outras cidades, os clubes menores do Rio de Janeiro e muito mais agora, Esporte Mais. Bom, iniciando o programa de hoje, agradecendo a sua audiência e de imediato vamos relembrar a rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro. Depois da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, embora alguns times, incluindo o líder Botafogo, tenham alguns jogos a menos, a verdade é que um campeonato que parecia definido começa a dar sinais de muita emoção na reta final. Vamos relembrar os jogos do final de semana, uma rodada boa para o Palmeiras, que engrenou sua terceira vitória consecutiva, derrotando o Bahia por 1-0. Num jogo de muitos gols, o Lanterna América tomou virada e revirada do Grêmio, que venceu por 4-3 no Independência. O Fluminense, poupando os jogadores, foi derrotado pelo Galo, que subiu para a 6ª posição com 2-0. Destaque para o Paulinho. No domingo, um empate ruim para os dois, Goiás e Vasco, ficaram no 1-1 no estádio da Serrinha. Atlético Paranaense e São Paulo também ficaram no 1-1 na Liga Arena. Outro empate e ruim também para os dois foi Corinthians e Santos, 1-1 na Neoquímica Arena. Verdade que poderia ser pior para o Santos, que chegou a estar perdendo a poucos minutos do final. O Coritiba ganhou um gás, um entusiasmo, uma motivação, mas continua numa posição desesperadora, mesmo tendo vencido o Inter por 4-3 em pleno Beira-Rio, beneficiado pela expulsão do Vitão muito cedo, que permitiu ao time paranaense ficar muito tempo com um jogador a mais. E fechando os jogos realizados, o líder perdeu em casa no Engenhão e permitiu a aproximação do Palmeiras. Botafogo não consegue deslanchar no segundo turno e a derrota de 1-0 para o Cuiabá dá um medo ao torcedor botafoguense. Bom, e nós vamos conferir agora um trecho do que falou o técnico do Botafogo, Lúcio Flávio, após a derrota em casa para o time do Cuiabá. Um jogo em que o Botafogo concluiu muito, mas não converteu as oportunidades em gol. Um velho ditado do futebol que pode parecer batido, mas que ontem se comprovou mais uma vez, diz que quem não faz, leva. E foi o que aconteceu com o líder do campeonato. Vamos ver o que falou Lúcio Flávio após a partida. Do BTB Esportes, queria que você analisasse a sua primeira derrota pelo Botafogo. Foram 32 finalizações contra 6 do Cuiabá, porém o gol não veio, né? O que você analisa de positivo e de negativo após perder para o Cuiabá? Obrigado. Uma boa noite. Acho que você falou já um pouco aí do que poderia estar sintetizando o jogo, né? De ter sido, na competição, o jogo que o time mais teve oportunidades, né? Teve mais finalizações. O adversário, nas que ele conseguiu chegar apenas na única, e foi num lance até casual, né? Que nós acabamos tomando o gol. O que eu vejo de positivo é muito essa situação do jogo, em saber que nós enfrentaríamos um adversário, primeiro, que marca muito bem, uma equipe fisicamente muito forte. Nós sabíamos que teria essa dificuldade em relação ao comportamento deles de ter um bloco mais baixo, e mesmo dessa forma nós tivemos aí várias finalizações. O lado, acho, negativo foi, infelizmente, nós termos tomado o gol. No mais, de fato, lamentar pelo resultado, porque
Se existia um jogo que não merecia, seria esse, até pela questão dos números, né, que foram criados, as chances, as oportunidades. E aí também tem que ver o mérito, por exemplo, do Walter, né, que fez boas defesas, fez um bom jogo. E eu acho que é isso, né? Nós, como a equipe que era mandante do jogo, fez o que tinha que procurar fazer, de criar as chances, as alternativas. De outro lado, encontramos o goleiro numa excelente noite. Oi, Lúcio. Eu queria saber de você, se você, tua comissão, os jogadores, trabalham com a projeção da matemática visando a distância que o Botafogo está e o que falta a ser disputado, que são 27 pontos, são 9 jogos ainda a serem disputados. Se você trabalha com o número de 75 pontos, que seria, nas projeções, inalcançável para ser campeão brasileiro. E dentro disso, tendo o próximo adversário, que é o adversário mais próximo de vocês, se transforma esse jogo nesse caráter absolutamente decisivo para o Botafogo ser o campeão brasileiro. Obrigado. A competição de pontos corridos, por si só, cada jogo já é uma decisão. Haja vista que a competição ela vai afunilando a partir, né, de um determinado momento, e nós estamos indo para uma reta final. Agora, o que nós temos trabalhado é o jogo a jogo, né? É importante nós entendermos que nós, para alcançar esse número mágico, nós temos que ultrapassar esses 59 que hoje nós temos. Até agora foi realmente um número importante que nos trouxe praticamente desde o início da competição para a liderança. E, de fato, o jogo que nós teremos na quarta, mais uma decisão contra o adversário que está um pouco mais próximo de nós em nível de tabela. E, em consequência disso, nós nos prepararmos. Agora, nós temos aí 2 dias para descansar os jogadores e para essa decisão que a gente sabe, mais uma vez, que pelo fato de ser um jogo dentro de casa, nós temos que agora trabalhar em cima de uma recuperação de resultado, já que hoje nós tivemos a derrota. Boa noite, Lúcio. Paula Matos do Lance. São 28 anos esperando pelo título. Botafogo na liderança desde a 3ª rodada, se não me falha a memória. Como manter o time mentalmente forte e centrado para não se abalar com essa reta final, essa derrota, e conseguir aí persistir o caminho para, enfim, voltar a gritar campeão e dar esse alívio aí para o torcedor que tanto aguarda poder comemorar novamente? Obrigada. Bom, eu vou na linha do que eu falei para eles após o jogo ali no vestiário, né? Que nós tínhamos que levantar a cabeça em razão do jogo que nós fizemos e continuar trabalhando, porque a competição ainda tem outras rodadas, né? Manter a cabeça erguida. A gente sabe do potencial do nosso elenco, do nosso time, e nós entendemos que o que aconteceu hoje não era o que todos nós esperávamos, mas faz parte do jogo, faz parte da competição, você acabar perdendo um jogo dentro de casa, mas em contrapartida nós temos aí totais condições de manter todos focados, e nós vamos correr atrás disso, porque eu entendo assim que é um grupo forte, que se abala com um resultado desse, mas ao mesmo tempo sabe que vai ter aí a possibilidade já de em 3 dias mudar esse cenário. Bom, já que estamos ouvindo o treinador, nada melhor do que ouvir o treinador do Fluminense e da seleção brasileira. Vamos ver um trecho da coletiva de Fernando Diniz após a derrota tricolor para o Atlético Mineiro. Diniz, impossível não falar de Libertadores, né? Falta uma semana para o jogo contra o Boca. Você já foi questionado várias vezes nesses últimos jogos antes da grande final sobre como que você conversa com os atletas, né, às vésperas dessa partida. Queria perguntar de você pessoalmente, como que é para o treinador tá a uma semana do jogo mais importante talvez da sua carreira, se você consegue focar só no jogo do Atlético hoje ou só no jogo do Bahia na terça, ou se você de alguma maneira já pensa no Boca também. Não, naturalmente não é impossível focar no jogo só do Atlético, no jogo só do Bragantino, do Red Bull que a gente jogou semana passada, do Goiás, já faz um tempo, desde que a gente passou pelo Inter, essa vontade que
que o torcedor tem, que a gente tem, que a instituição tem, tá na gente o tempo todo, mas a gente trabalha para fazer o máximo possível para poder focar um jogo de cada vez, um treino de cada vez. Mas vira e mexe o pensamento vem, mas acho que todo mundo trabalhou muito tem trabalhado muito para conseguir entregar o melhor possível nos jogos que a gente tem feito no Brasileiro. É que é difícil você, em nenhum momento, lembrar da final da Libertadores. Então, mas a gente está conseguindo trabalhar com muita correção, todo mundo se esforçando muito para poder fazer o melhor dentro do Campeonato Brasileiro. Diniz, boa noite. A gente que vem de fora um pouco enxerga o Fluminense como um futebol que atrai ao público. E para isso você demandou um processo muito longo de execução. E não é impossível não fazer um paralelo sobre isso e perguntar sobre seleção brasileira, como que você pode atrelar isso a pouco tempo de espaço para poder fazer os treinamentos. E também queria fazer uma segunda pergunta, mas depois da sua primeira eu acho melhor. Na seleção a gente procura fazer o melhor possível. Quando eu chego num clube, eu estou no Fluminense já faz um tempo. Mas quando a gente chegou no Fluminense, já, alguns conceitos você consegue implementar. Aproveitar o que os jogadores já têm de hábito e implementando as ideias de maneira gradual, como aconteceu aqui no Fluminense. Então, na seleção, a gente vai aos poucos conseguindo colocar as ideias em prática. E sobre o jogo de hoje, você vê que tem um Arana que todo time que for enfrentar o Fluminense do Diniz vai ter um ímpeto maior para poder vencer esse adversário, já que o treinador da seleção também está aí. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que isso leva de prejuízo, talvez, para o Fluminense quando enfrenta o treinador da seleção brasileira e que, por sinal, está fazendo perguntas para o treinador que tem duas funções. Obrigado. Eu, sinceramente, acho que isso não motiva ninguém. Não vejo relação a isso. Os jogadores jogam bem porque jogam bem, né? Porque, para mim, não é uma coisa assim, é uma construção que é fácil de ficar fazendo, mas que não tem fundamento e não tem profundidade. Dois times grandes que uma motivação do Atlético não tem nada a ver comigo, tem a ver com poder pontuar e levar o time, tentar fazer com que o time classifique na Libertadores. Fernando Diniz, Matheus Ávila, Litoral News do Rio. Logicamente, você já conversou com seus jogadores a respeito de manter a euforia para o jogo de sábado da Libertadores. Mas houve uma conversa também pós esse jogo, porque o Fluminense tem que ter um plano A e um plano B. O caminho mais curto para a próxima Libertadores, até o momento, é vencer um jogo, que é a final na próxima semana. Mas você já chegou a conversar, preparar esses jogadores também para o restante do Campeonato Brasileiro? A gente prepara todos os dias. A gente em nenhum momento abriu mão de nenhum jogo do Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário. Hoje a gente trouxe aqui um time que está muito perto da decisão, o melhor time possível para jogar. Também a gente trouxe os jogadores mais jovens com saúde, estava aí. O André jogou, o Martinelli jogou, o Arias estava no banco para entrar. Então a gente está levando o Campeonato Brasileiro muito a sério. Muito a sério. Porque o campeonato é difícil para todo mundo, para nós, para o Atlético, para todo mundo é difícil o campeonato. Quando você está em duas frentes como a gente está, ele se torna um pouco mais difícil. A gente está se dedicando ao máximo para que a gente consiga ir bem no Campeonato Brasileiro e quando chegar a final da Libertadores a gente vai fazer o nosso melhor para tentar conquistar o campeonato. Vamos agora dar um giro do esporte nos municípios. Falar de esporte nas cidades, a gente vai destacar a atleta mageense Maria Eduarda Costa Alves, que se tornou a primeira brasileira a vencer o World Combat Games, que aconteceu em Riad, na Arábia Saudita. Ela derrotou a atleta da República Tcheca, Markéta Kreslova. Duna se classificou para o Mundial de Kickboxing na categoria até 48 quilos, após conquistar o Pan-Americano em 2022. O Brasil ficou em segundo no quadro geral da competição, levando 3 das 8 medalhas conquistadas por atletas do continente americano. Maria Eduarda é um dos talentos de Magé que fazem parte do programa Bolsa Atleta e tem levado o nome da cidade até para o exterior. Eu continuo falando de Magé, pois o Vila conquistou nesse final de semana o 3º título de futebol magéense em sua história. A equipe de Raiz da Serra venceu o Suruiense na grande final, com um grande público presente, como a gente vê nas imagens, e o gol
do volante Jorginho, contou um pouquinho com a ajuda ali do chamado Montinho Artilheiro, né, como diziam antigamente. Aos 15 minutos do primeiro tempo, fez o gol que garantiu ao Vila Atlético Clube o título de campeão magiense de 2023. Vale lembrar que o torneio foi realizado pela Liga Magiense de Desportos, com o apoio da Prefeitura, e contou com 15 equipes participantes nesta temporada. Gente, olha só, e aí eu vou falar sobre o Campeonato Municipal de Teresópolis, que em Magé foram 15 equipes, em Teresópolis 5 times apenas estão participando do campeonato, e nós tivemos mais uma rodada nesse final de semana. Vamos aos resultados. No campo do Bom Sucesso, na categoria principal, o Canoas, a gente vê um gol aí do Francis Heine batendo pênalti, e depois a gente vai conferir a foto do time do Canoas, que goleou o Spartacus por 9-1, time do Canoas que foi vice-campeão ano passado e começa mais uma vez querendo brigar aí pelo título. No outro jogo da rodada, o Fonte Santa goleou o Paris São José por 7-0 e o time do Vargem Grande folgou na rodada. Vamos seguindo aí com os resultados agora da categoria de segundos quadros. O Canoas venceu também, que dia de gols para a torcida do Canoas, hein? 9-0 sobre Entusiastas no segundo quadro. E no campo do Vargem Grande, o Fonte Santo foi derrotado pelo Sky Soccer por 1-0. O Vargem Grande folgou nas duas categorias. O Canoas teve um final de semana de 18-1, né? 9-0 no segundo quadro, 9-1 na categoria principal. Falar de Rio das Ostras, as inscrições para os projetos esportivos da Prefeitura terminaram esta semana, terminam ainda, né, nesta quarta-feira, dia 1º. Aí, em virtude do feriado, o atendimento só vai até quarta-feira, e aí quem não se inscreveu esse ano, só no ano que vem, porque as atividades só voltarão no setor no dia 2 de janeiro. Chamar agora meu amigo Gabriel Andreso para falarmos sobre os clubes menores do Rio, as séries B1 e B2. E aí, Gabriel? Alô, Aragão, um grande abraço para você e para todo mundo ligado conosco. Estamos chegando mais uma vez com o boletim do site acessocarioca.com.br, trazendo todas as informações do futebol carioca de menor investimento no último fim de semana. E foi um fim de semana bastante agitado nas divisões inferiores do campeonato estadual, que já estão na sua reta final. O destaque maior fica para a Série B1 do campeonato carioca, a nossa terceirona, que tem um novo líder, na verdade, novo velho líder. O Serrano, que voltou à primeira colocação após vencer em casa o São Gonçalo pelo placar de 4-3, em um jogo bastante emocionante no estádio Atílio Marotti, em Petrópolis. Isso porque o Serrano fez 1-0, levou o empate do São Gonçalo ainda na primeira etapa, mas conseguiu abrir 3-1. Parecia mais uma vitória, até tranquila, do Leão da Serra, mas o São Gonçalo conseguiu empate com 2 gols, mais ou menos até o início da parada técnica do segundo tempo. O jogo ficou dramático, ficou nervoso, o São Gonçalo chegou a reclamar de um pênalti em cima do atacante Camilo, que foi negado pela arbitragem, e já nos minutos finais, o Leão da Serra chegou ao gol da vitória, marcado pelo zagueiro Diego Macedo. Ele que já tinha classificado o Serrano para as semifinais da Copa Rio com um gol no finalzinho diante do Petrópolis e que levou a decisão para os pênaltis, agora voltou a aparecer na hora mais importante. Serrano, com esse resultado, chegou aos 20 pontos e assumiu, como eu disse, a liderança do campeonato. Isso porque o Duque de Caxias, que começou a 9ª rodada como líder, perdeu para o Barra da Tijuca pelo placar de 1-0 em jogo realizado em Moça Bonita. Aliás, o Barra, que volta a lutar pela classificação, volta a ter chances de chegar à semifinal e mantém assim vivo o sonho do acesso, assim como o Goitacás, que conseguiu uma vitória muito importante em Resende diante do Pérolas Negras pelo placar de 1-0, gol marcado por Lucas Evaristo ainda na primeira etapa. E o destaque foi o goleiro Matheus, que fez pelo menos 3 defesas importantíssimas e ajudou o Goita a chegar a essa importante vitória, como eu disse, fora de casa. Faltando 2 rodadas para o fim da primeira fase, essas são as 4 equipes que estão no G4: Serrano, Goitacás, Pérolas Negras e também o Duque de Caxias. Mas ainda há outras equipes que ainda estão na disputa, entre elas o Friburguense,
que arrancou uma vitória dramática do Macaé em Cardoso Moreira pelo placar de 4-3. Aliás, diga-se de passagem, essa foi a rodada com mais gols desde o começo da Série B1 do Campeonato Estadual. Também por conta do jogo de domingo, que acabou com uma grande goleada do Paduano, na verdade, em cima do 7 de abril, pelo placar de 7-1. Também tivemos o empate entre Nova Cidade e Serra Macaense, também no sábado, pelo placar de 1-1. Equipes que praticamente já não têm chances. O Nova Cidade, matematicamente, ainda tem possibilidades remotas, mas o Serra Macaense está lutando para não cair. Aliás, na próxima rodada tem clássico macaense. Macaé e Serra, os dois que estão nas últimas posições, o Macaé em 10º e o Serra em 11º, e quem perder pode cair para a 4ª divisão. Se for o Serra, que já está na zona de rebaixamento, aí realmente o descenso fica confirmado. O 7 de abril, com a goleada sofrida para a equipe do Paduano, já está matematicamente na Série B2 do Carioca do ano que vem. E falando na Série B2, tivemos apenas 3 jogos na rodada deste final de semana. Isso porque também aconteceram 3 WOs. O Mageense, suspenso, não pontuou, assim como o Angra dos Reis e o Búzios, que já foram excluídos da competição. Com bola rolando, houve um empate em 0-0, coisa rara nesse campeonato, entre Belfor Roxo e Zinzane. Curiosamente, as duas equipes que ainda permanecem invictas na competição. O Belfor Roxo, aliás, permanece como líder isolado do campeonato. O Bom Sucesso também ganhou, bateu o Campo Grande pelo placar de 2-0 em Moça Bonita, enquanto o Carapebus derrotou o Barra Mansa por 3-1 em Cardoso Moreira, outra equipe que também tem chances ainda de classificação. Na B2, faltam 3 rodadas para o final, e o Mageense, que apesar de estar suspenso, de ter passado por essa sanção da FERJ, já volta na próxima rodada, que acontece neste final de semana. E a expectativa, é claro, é por grandes jogos, muita emoção, tanto na terceirona quanto na quartona. Essas e todas as outras informações destes campeonatos e de todos os clubes com a preparação das equipes de menor investimento para a Série A do Carioca, também com muitas outras informações de jogadores revelados pelo futebol carioca e que brilham no exterior, categorias de base, enfim, tudo sobre o futebol do Rio de Janeiro para além dos 4 grandes, você acompanha em acessocarioca.com.br. Valeu, Aragão! Grande abraço! Bom, lamentar, né, gente, que no final de semana ficou faltando o registro da final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza ficou no 1-1 no tempo normal e 0-0 na prorrogação com a LDU, e a LDU, que vive aprontando para cima de time brasileiro, ganhou mais uma decisão em cima de uma equipe do Brasil, venceu nos pênaltis. E olha que o Paulo Guerreiro, né, o grande craque do time da LDU, perdeu o primeiro pênalti, mas aí infelizmente Fortaleza errou muito na sequência das cobranças e acabou derrotado. Mas quero parabenizar o Fortaleza, porque vale lembrar que há 6 anos atrás era um time que estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos, não só tem se mantido na primeira divisão, como feito boas campanhas, conquistando vaga em competições sul-americanas, e esse ano chegou muito perto de fazer história, conquistando o título da Sul-Americana, perdido nos pênaltis. Por falar em final, no próximo programa a gente vai destacar aí muita atenção para a grande final da Libertadores. O Rio de Janeiro já vivendo o clima para o bem e para o mal, né? Porque já tivemos alguns episódios de violência envolvendo torcedores e turistas argentinos, inclusive, lamentável, que foram vítimas, né, de agressão, e a gente espera que o policiamento seja mais ostensivo, né, nas áreas de maior ocupação aí dos turistas argentinos durante esse período, até o próximo sábado no Maracanã, a grande decisão entre Fluminense e Boca Juniors. Tem tudo para ser um jogão. Fluminense, torcedor, está confiante, mas ao mesmo tempo meio temeroso das oscilações da equipe nas últimas semanas. Eu vejo o Fluminense um time hoje superior ao do Boca, um time com mais jogadores decisivos do que o Boca Juniors, porém é o Boca Juniors, uma camisa de uma história que sempre preocupa, e tem um goleiro que pega pênalti demais. Então o melhor para o Fluminense é evitar sustos e tentar ganhar o jogo no tempo normal. No próximo programa a gente fala mais sobre a grande decisão da Libertadores.
A gente vai ficando por aqui no programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua companhia no nosso Esporte Mais. Obrigado, equipe técnica, e até o próximo.